Hoje você vai se surpreender com a incrível história de Juliane Koepke. O que aconteceu com ela foi algo impressionante. Veja como ela sobreviveu à queda de um avião que foi atingido por um raio e se despedaçou no ar, a mais de 3.000 metros de altura, isso mesmo que você ouviu. 3.000 metros. Como se não bastasse, para se salvar, a jovem de 17 anos caminhou sozinha por mais de 10 dias, no meio da perigosa floresta amazônica peruana. Prepare-se para embarcar em uma incrível jornada rumo à sobrevivência e resiliência humana. Sejam todos bem-vindos ao canal Uma Vez Curioso. Estamos prestes a contar a história de Juliane Koepke, uma verdadeira prova de coragem e determinação. Mas antes, já vá deixando o seu like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, não custa nada, é só clicar abaixo e inscrever-se. Juliane Koepke passou por uma verdadeira prova de coragem e determinação rumo à sobrevivência. A história que você vai ver agora foi contada pela própria sobrevivente. O ano era 1971, e Juliane tinha apenas 17 anos. Era 24 de dezembro, véspera do Natal. Ela e sua mãe embarcaram em um avião em Lima, no Peru, no voo 508 da companhia aérea Lanza. De Lima, o voo deveria seguir para Pucallpa, e depois, deveria seguir até Iquitos, ambas cidades na Amazônia peruana. O avião em que elas estavam foi atingido por um raio, que abriu um buraco na fuselagem, e com a despressurização Juliane foi sugada para fora da aeronave. Em uma fração de segundos, Juliane se viu em uma situação aterrorizante. Separada de sua mãe e presa a um assento, ela foi lançada em uma queda livre em meio à selva inexplorada. A jovem caiu de uma altura assustadora de mais de 3.000 metros. Mas milagrosamente sobreviveu ao impacto. Dos 93 passageiros, ela foi a única que sobreviveu. Mais de 40 anos após o acidente, Juliane contou sua história ao programa de rádio da BBC, Outlook. Veja que impressionante o seu relato sobre o momento do acidente, logo depois que o avião foi atingido pelo raio. O avião começou a cair de bico, estava escuro e pessoas gritavam. Naquele momento, a única coisa em minha cabeça eram os rugidos dos motores. De repente, o rugido parou e eu me encontrei fora do avião. Estava em queda livre, presa pelo cinto de segurança à minha poltrona. A única coisa que eu ouvia era o vento. Me sentia completamente sozinha. Pude ver o manto da selva se aproximando. Então eu perdi a consciência e não me lembro nada do momento do impacto. Depois, soube que o avião se partiu em vários pedaços quando estava a uns 3 quilômetros de altura. Acordei no dia seguinte e olhei para a selva. Meu primeiro pensamento foi: eu sobrevivi a um acidente de avião. Gritei por minha mãe, mas só ouvia os ruídos da selva. Estava completamente sozinha. Havia quebrado a clavícula e tinha alguns cortes profundos nas pernas, mas as feridas não eram sérias. Depois descobri que havia rompido um dos ligamentos do meu joelho, mas eu ainda assim podia andar. Realmente, muito impressionante o que contou a sobrevivente. Especialistas acreditam que o fato dela cair presa à poltrona, e a vegetação espessa, amorteceram o impacto. Também provavelmente as duas poltronas ao lado da dela permaneceram presas, e teriam reduzido a velocidade da queda devido à resistência do ar. Seja como for, o fato dela sobreviver foi muito impressionante. Afinal de contas, 3.000 metros é uma altura absurda. Depois de muitas horas de consciência e inconsciência, ela finalmente despertou e encontrou forças para sair pela selva em busca de ajuda, mesmo estando com cortes nas pernas e nos braços, fratura de clavícula, luxação em uma vértebra cervical, ruptura do ligamento do joelho, fratura parcial da tíbia e com os capilares dos olhos estourados. Além de tudo isso, ela sofreu com graves picadas de insetos. Antes do acidente, Juliane havia passado muito tempo com seus pais, que eram zoólogos, em uma estação de pesquisa na floresta amazônica onde aprendeu técnicas básicas de sobrevivência, o que foi fundamental naquelas circunstâncias.
Como perdeu seus óculos na queda, ficou muito mais difícil a locomoção no terreno acidentado e perigoso da selva. Ela relatou que teve sorte de não se deparar com nenhuma serpente ou animal feroz. Embora conseguisse escutar aviões voando, procurando destroços, a mata era muito fechada para ela ser encontrada. Ferida e com fome, Juliane caminhou pela floresta procurando por ajuda e acabou encontrando um rio. Lembrando-se dos ensinamentos de seus pais, ela seguiu o curso do rio por 10 dias. No quarto dia, ela encontrou os corpos de 3 vítimas do acidente presas em poltronas e ficou muito chocada. No 10º dia, ela encontrou uma cabana com o teto feito de folhas de palmeira. Dentro dela, havia um motor de barco e 1 litro de gasolina. Ela tinha um ferimento no braço, que estava infectado com vermes de cerca de 1 centímetro cada um. Lembrou-se que certa vez, o cachorro da família teve uma infecção parecida e seu pai o tratou com querosene na ferida. Ela então usou gasolina em seu ferimento. A dor foi intensa, mas ela conseguiu retirar as larvas que tentavam a todo custo fugir da gasolina. Depois ela passou a noite naquela barraca. Deve ter sido a única noite em que se sentiu confortável naquela floresta cheia de insetos e que fazia muito frio à noite. No dia seguinte, ela foi encontrada por lenhadores, que prestaram os primeiros socorros, deram comida e a levaram para uma área mais habitada, de onde foi transportada de helicóptero para um hospital. Um dia após o resgate, Juliane reencontrou seu pai, e ficou sabendo que foi a única sobrevivente do voo 508. Em 12 de janeiro, o corpo de sua mãe foi encontrado. Depois disso, apesar de ter nascido no Peru, Juliane mudou-se para o país natal de seus pais, a Alemanha. E assim como eles, formou-se em biologia e retornou ao Peru para realizar pesquisas na floresta tropical peruana. Sua história de sobrevivência tem sido tema de filmes, documentários e livros, incluindo sua própria autobiografia lançada em 2011. Juliane Koepke nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar força interna para superar adversidades, aparentemente intransponíveis. Sua história é um exemplo vivo de que a coragem e a determinação podem nos levar além de nossos limites, nos transformando em verdadeiros guerreiros. Compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, e não esqueça de inscrever-se em nosso canal uma vez curioso. Nós seguimos na estrada em busca da próxima aventura. Até o próximo vídeo.